John Wesley, fundador da Igreja Metodista, sugeriu que a teologia de alguém é influenciada por 4 fatores: fé, razão, escrituras e tradição. No entanto, ele não quis dizer que todos os 4 aspectos tenham igual autoridade. Ele reconheceu que a Bíblia é fundamental, mas também reconheceu que a fé, a capacidade de raciocinar e a tradição religiosa afetam a maneira pela qual a Bíblia é interpretada. Se Wesley fosse trazido de volta à vida hoje, ficaria chocado ao descobrir que muitos teólogos modernos agora dão mais valor à razão, à tradição ou à opinião pessoal do que ao claro ensino das Escrituras. A lição dessa semana estuda as tradições religiosas sobre as quais os escribas e fariseus fundamentavam muitos dos seus ensinamentos. Os rabinos que originalmente escreveram essas tradições respeitavam muito as Escrituras e não tinham intenção de que essas tradições fossem elevadas à condição de palavra de Deus. No entanto, alguns de seus zelosos discípulos confundiram o método com a mensagem, e com isso deslocaram o foco da divina revelação escrita para a tradição humana. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 8, 9. MCast. Você está ouvindo MCast, o podcast das lições da Bíblia. Eu sou o Gremlindo da Escola Sabatina. Na hora da chamada, eu levanto a mão e digo que já entreguei 50 folhetos pra mostrar pra todo mundo que eu trabalho pra Deus. Eu sou o Gremlindo Cronômetro. Eu fico batendo o dedinho no relógio quando o pregador ultrapassa o horário da pregação. Eu sou o Gremlindo... Qual é? Deixa eu bolar um legal aqui. Isso é fita métrica aí. Não, eu sou... Não, igual você usa agora. Eu sou o Gremlindo da salvação pela soja. O PBT é meu lema e o grão de bico é minha doutrina. Ai. Eu sou o Gremlindo legislador. Eu adoro criar uma lei. O Paulão, cara. Tá vendo? É filósofo. Todo mundo zoando. Não sei pra você ver como é que é as coisas, tá vendo, cara? Todo mundo zoando, a gente vem falando sério, cara. Não entende, né? É lógico, eu não posso entrar na tradição. E esse é o MCast número 50, Jubileu de Ouro, galera. É isso aí, chegamos ao MCast número 50, hein? Quem diria, hein? 50 MCasts, 50 estudos da Bíblia de uma maneira diferente pra você nos aguentar. É mais ou menos isso, né? Esse é o nosso MCast número 50. E você que quer fazer um contato, você que quer fazer um download, como é que eu faço, Paulo? Dá o endereço pra galera, Paulo. Tá muito distante do microfone, cara. Vai. Peraí, deixa eu arrumar meu microfone aqui, peraí. Aí. Peraí. Então vamos lá, nós temos vários endereços. O primeiro, o nosso site, que é o www.mcast.com.br. Lá tem todos os nossos podcasts, nossos vídeos, todos centralizados lá. Entra lá, curte, escuta lá o nosso áudio lá, faz um comentário se você gostou, se você não gostou. Temos a nossa fanpage no Facebook também, que é lá o www.facebook.com/mcastp. Temos o nosso Twitter, né, que é lá o famoso arroba mcastpodcast. E temos agora também o nosso e-mail, que é o contato mcast@gmail.com. Falando igual o nosso amigo Everton no MCast passado, não coloque o BR, porque não funciona com BR no final. E se você quer mandar e-mail pra gente, espere até o final desse MCast, que lá tem uma boa motivação pra você nos escrever, não é verdade, galera? Com certeza, e nós vamos ler o seu e-mail no próximo MCast. Esperamos que você tenha uma boa história pra nos contar. Uma história de Gremlindos, né? De fariseus, não é verdade, galera? É isso aí. Com certeza. É isso aí, galera. Vamos agora para os e-mails e contatos do MCast.
Essa semana recebemos aí o contato do Madison Nascimento. Ele diz o seguinte, ele diz que ouviu pela primeira vez o MCast e achou muito massa. Ficou sabendo do MCast através do Biblecast e por sua vez foi apresentado para ele através de uma amiga. Madison também pediu para que nós passássemos aí os nomes das músicas da edição 48 do MCast. Nós vamos passar, viu, Madison? Via mensagem direta aí para você, a gente vai passar os nomes das músicas da edição 48 do MCast. Também, o Madison diz que ele é editor de uma página do Facebook Israel News. Aproveitando aí, gostaria de mandar um abraço pro Otávio Magno, que apresentou essa página para nós. Todos vocês que estão acompanhando o MCast, dá uma passadinha na página lá, Israel News, no Facebook. Uma página bastante interessante para você que gosta de estudar a Bíblia. Os caras conseguiram transformar notícias da Bíblia como se fosse no dia de hoje. Ou seja, é uma nova ferramenta para evangelização na internet. Eu estava acompanhando, eu estava dando uma olhada na página deles, é muito legal, vale a pena conferir, página Israel News. E um abraço aí para Madison Nascimento e Otávio Magno. O segundo contato e-mail que temos nessa semana é da nossa amiga Martinha Rocha, Marta Rocha. Ela diz o seguinte: quero agradecer a vocês pela dedicação, o capricho em colocar o MCast no ar. Eu me divirto muito com vocês e melhor ainda, eu aprendo. Que Deus continue usando vocês. É isso aí. E Marta Rocha deixa uma observação aí. Ela diz assim que ela é fã do Grêmio Lindo. Olha só, hein? Martinha Rocha, fã do Grêmio Lindo. Martinha Rocha, aproveitando aí o seu e-mail, o seu contato do MCast, fique sabendo que o MCast de hoje é uma autobiografia do Grêmio Lindo. Seria um estudo da vida do Grêmio Lindo. Quem é o Grêmio Lindo, para quem o Grêmio Lindo serve, o que o Grêmio Lindo está fazendo aqui, o que o Grêmio Lindo anda fazendo nas nossas igrejas. Fique sabendo, Marta, que o Grêmio Lindo pode estar numa igreja perto de você. Vamos descobrir isso? Vamos lá então para o MCast número 50, né, galera? Edição número 50 do Jubileu de Ouro. É isso aí. Agora já? Espera um pouquinho. Já? Todo mundo aí com o dedo aí no botão? Vai lá. Então vamos lá. 1, 2, 3... Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmos. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Fala aí, galerinha do MCast, começando mais um MCast nessa semana. Estamos no nosso jubileu, MCast número 50. Segundo nosso amigo Luiz, é jubileu de ouro, né, Luiz? Jubileu de Ouro. Segundo o nosso amigo Google, é Jubileu de Ouro. Ou pode ser 2 de prata. 2 de Dá prata. ouro, né? Depende da tradição, né? Depende da tradição. É isso aí, galerinha. MCast 50 aí na área, começando lição número 3, com o título Cristo e a Tradição Religiosa. Acredito que esse vai ser um dos MCasts mais da hora pra gravar, hein, galera? É o estilo FC, né? Sei por quê. É Anderson Silva de um lado. Esse MCast deveria contar com a presença ilustre do nosso amigo Grêmio Lindo, né, gente? Porque afinal de contas esse MCast vai ser dedicado Tudo a a ver ele. com o Grêmio Lindo isso daqui, né? Tudo a ver com o Grêmio Lindo esse MCast, hein, galera? Aliás, o Grêmio Lindo é o personagem central dessa lição, né? Ou pelo menos ele quer ser o personagem central dessa lição, né? Com certeza. Ele é o verdadeiro defensor da tradição religiosa, né? É o papa da tradição. Vamos esclarecer aí pros nossos ouvintes, afinal, quem que é o Grêmio Lindo, né? Os nossos novos ouvintes do MCast devem estar ouvindo a respeito de Grêmio Lindo pra lá, Grêmio Lindo pra cá, mas não sabem quem que é o Grêmio Lindo, hein? Quem que é o Grêmio Lindo, Everton? Uma característica do Grêmio Lindo, Everton. Ele é legalista. Ele é autossuficiente. Grêmio Lindo
ele, como posso dizer, ele é orgulhoso em excesso. Nossa, hein, foi profundo, hein, cara. O que eu posso falar agora? O que eu vou falar do Gremlino agora? Aí fala o texto bíblico, ele é hipócrita, fala que Jesus falou Ah, não, vamos falar, fazer fazer uma coisa mais engraçada. O quê? Que Gremlino, né? Ele tem todas essas características aí que falaram, mas... Ele é um fariseuzinho. Isso. É um fariseu do tempo, na verdade, ele é um fariseu do tempo moderno, né? Ele é um fariseu pós-moderno. É, um fariseu pós-moderno. Isso. Aquela pessoa que, tipo, assim, que se você tem que fazer daquele jeito, porque se você não fizer daquele jeito, você não vai ser salvo. Se você deixar de fazer aquilo e aquilo outro, você não vai ser salvo. E, na verdade, em todas as igrejas, denominações, assim, tem um gremlino. Sempre tem um gremlino, né? Sempre tem um gremlino. O gremlino é aquela pessoa que acha que tudo é certo, tudo que ele faz é certo e tudo que os irmãos fazem é errado. Que é aquele que se acha mais santo que os outros. O dono da verdade. O dono da verdade. Se acha o dono da igreja. O dono da igreja. Se o culto terminar 5 minutinhos fora do horário, o gremlino vai lá e questiona. Esse é o gremlino, né? Teve uma vez que estava pregando numa determinada igreja assim, estava conversando com o gremlino na escola sabatina e o gremlino falou pra mim, ó, irmão, é o seguinte, eu gosto de sermão curto, tipo assim, porque se dá 11h30, não acabou o culto, eu vou embora. Aí o que acontece? Normalmente, às vezes a gente pega o culto, às vezes o sermão prolonga um pouco mais do esperado. Aí dá 11h30, deu 11h30, o que o gremlino fez? Levantou e foi fora. Cortou o microfone. Se passar das 11h30 é pecado. Eu acho que vocês estão esquecendo quem que faz a edição desse podcast aqui, né? Mas sabe de uma coisa? Podem falar de mim, sabe por quê? Vocês estão achando que estão falando mal, mas na verdade vocês estão me elogiando. Estão me elogiando, porque isso mostra que eu sou de Deus. Isso mostra que eu sou uma pessoa correta, certinha, que gosta das coisas certas, que não gosta de brincadeira. Quanto mais vocês falar de mim, melhor é pra mim, que isso prova que eu sou uma pessoa apta para ir pro céu. Isso prova que eu sou uma pessoa que vou conquistar a glória. Esse sou eu. Podem falar de mim, eu não vou cortar o microfone mais não, pode ficar tranquilo aí, viu, ô Luiz? Esse sou eu sou assim mesmo, eu sou certo, sou uma pessoa correta, justa, e eu sou melhor que vocês. Esses dias eu fui pregar numa igreja aqui e adivinha quem tava lá? O gremlino, na primeira fila. Cara, eu não lembro, não consegui enxergar direito aonde que ele tava. Mas eu sei que no final ali do sermão ali, eu comecei a falar assim, ó, aquela oração, né? No final do sermão eu fiz oração. E no meio da oração minha eu falei assim, Deus, Jesus, eu peço que você abençoe a todos nós. E amém, né? Você acredita que no final do culto, lá estava o gremlino, me cumprimentou na porta da igreja e falou assim, irmão, obrigado pela mensagem, mas uma coisa eu vou precisar falar pra você. Eu falei, o que foi? Nunca chame Deus de você. Nunca chame Deus de você, rapaz. E outra coisa, na hora que for escrever Deus, escreve o D, tracinho S. Você não pode escrever o nome de Deus, entendeu? É isso aí. Se refira a Deus somente com tu. Tu és Deus, tu és amor, tu és o Deus, entendeu? Rapaz, se o gremlino tivesse semana passada no meu sermão, se esse gremlino tivesse, eu tava enrolado, porque eu chamei que Deus é o cara. Nossa. O gremlino ia surtar, olharam pra mim da igreja, olharam pra mim de uma forma na igreja, eu falei, bom pessoal, eu não sei como é que é o relacionamento de cada um aqui com Deus, o meu é desse jeito, que ele senta do meu lado no carro aqui e a gente bate um papão. Ponto bom do gremlino, que ele é o termômetro do seu sermão, porque se você prepara uma mensagem e vai pregar, o gremlino normalmente ele fica de cabeça baixa. Se ele tá gostando do sermão, ele olha pra você. Se você falou uma coisa que ele gosta, ele vai chacoalhar a cabeça concordando. Se você falar alguma coisa que ele não gosta, ele vai abaixar a cabeça. Ele abre a Bíblia em outro texto e começa a ler, né? Começa a ler outro texto. E quando você tá pregando, o gremlino tá lá lendo a Bíblia,
Tipo assim, todas as passagens que você tá citando ali, o Gremlino tá lá estudando pra ver se você tá falando aquilo que é certo mesmo. Sabia que o Gremlino faz isso de vez em quando? Faz, é. O Gremlino, cara, no MCast, o que o Gremlino é no MCast? No MCast a gente deu um trabalho aqui pro Gremlino aqui, no caso ele fica fazendo as edições, ele é o nosso quinto elemento, assim, a gente pode dizer assim, né? O Gremlino a gente pode colocar que ele é igual aquele pessoal, igual, como é que chama lá, Qual é o Seu Talento, que tinha no SBT? Já chegaram a assistir alguma vez? Já. Porque ele é aquele cara que fica nos avaliando. Nos avaliando. Exatamente, ele nos avalia de ponto, tudo que a gente fala no ponto, na vírgula, se tá certo, se não tá certo, se falamos o versículo bíblico correto, se soubemos colocar a concordância certinha. Se colocar um pontinho a mais, ele já reclama. A salvação pro Gremlino é secular. Oi? A salvação pro Gremlino é secular. Exatamente. As atitudes que fazem de você um fariseu. Eles foram profundo agora, então quer dizer que o Gremlino, se ele fosse um cara ali que tivesse no The Voice, imagina se existisse um The Voice de sermão, ficasse 4 pessoas avaliando e essas 4 pessoas fossem Gremlino. Imagina se você estivesse fazendo sermão lá, será que o Gremlino ia virar a cadeira pra você? De jeito nenhum, cara. Imagina só, The Voice Church. O Gremlino é o cara, ele é muito rígido, cara. Então, basicamente, por que a gente tá falando de Gremlino aqui? Porque a lição dessa semana vem nos mostrar atitudes do Gremlino que Jesus condena. É basicamente vem isso, mostrar né? na luz da Bíblia quem é o Gremlino. Quem é o Gremlino? Ou quem são, né? E será que pode ter ouvinte nosso que também é Gremlino, Luiz? Eu acredito que tem bastante Gremlinos falhados. Tem gente que escuta o MCast e fala assim, nossa, que coisa esquisita, que coisa estranha, não vou ouvir mais não. Uma coisa bacana, acho que quem quiser também ouvir, acompanhar, até enriquecer isso que nós vamos falar hoje, existe um podcast amigo nosso, lá o Cristãos Cansados, o Isaac está fazendo uma série de fariseus. É mesmo? Fariseus. Uhum. Né? Então, quem quiser, vai lá escutar. Se eu tô bem certo, acho que essa semana agora saiu o capítulo 6 dessa série que ele tá fazendo. É uma série muito legal. Ele fala totalmente sobre as tradições, tá falando um pouco sobre as tradições, o que é um fariseu, se você se encaixa como um fariseu. Acho que é uma coisa bem legal. Vamos lá escutar ele, tá muito legal mesmo. Ó. Beleza. Vai ajudar na lição dessa semana. As atitudes que fazem de você um fariseu. O que Jesus falou? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os gremlinos ou os gremlinos eram fariseus, Luiz? Aí, eis a questão. Jesus usou uma palavra muito forte, né? Eles eram hipócritas. Eles não viviam o que ensinavam, né? Só da boca pra fora. E isso que era a questão. Nós vemos aí que os fariseus se tornaram um grupo grande no tempo do Império Grego, né? E eles se espalharam até os dias de Roma, até quando Roma deixou o povo de Israel como vassalo. E o que eu achei interessante também, que você falou um pouquinho sobre que ele era um grupo notável durante o tempo do Império Grego, né? Eles eram conhecidos, né, como uma seita judaica piedosa, né? Que ele tinha conhecida como Hassidim, né? Quer dizer, os piedosos. E eles ajudaram a combater também a revolta dos macabeus contra a Grécia, né? Exatamente. E fariseu era assim, então, Jesus que veio e que discriminou os fariseus dizendo que são hipócritas. Mas o sonho de toda mãe era que o seu filho fosse fariseu. Por que, Luiz, que o sonho de toda mãe era que seu filho fosse fariseu? Porque eles eram os mestres da lei, né? Mas assim, se você pegar na origem lá dos fariseus, do povo fariseu, né, dos judeus que entravam para a doutrina dos fariseus, o time dos fariseus, nós vemos que muitos judeus na época de Jesus e até mesmo antes de Jesus, eles foram muito influenciados por culturas pagãs que haviam ao seu redor. Então, se eles tinham um determinado costume, eles acabavam sendo influenciados por outras culturas. Daí, os fariseus, eles surgiram exatamente para serem separados, serem um povo específico, encarregados de guardar toda a lei, de ensinar o povo a guardar a lei de Deus.
E os fariseus se sentiam numa missão especial, né? Eles eram os soldados de elite do judaísmo. Eles eram os soldados de elite do judaísmo, né? E com certeza, e eles tinham uma missão que era uma missão valorosa, na verdade. Porque o papel deles, como você disse, era desviar o povo do caminho que ele estava indo, que era um caminho pagão, um caminho da perdição, um caminho contrário a Deus, a voltar para os caminhos do Senhor. Eles eram os estudiosos, os que guardavam, os que estudavam, os que estavam por dentro de tudo. Né? Nesse período da época da Grécia, ainda quando Grécia dominava, depois veio o período romano, né? Até na época de Cristo. Mas o que aconteceu? Chegou um determinado momento, parece que eles deram uma desvirtuada, na verdade. Colocando em paralelo com a nossa crença adventista, nós temos que ter em mente que nós temos também uma verdade, né? Hoje o povo adventista é o povo que vai restaurar a verdade de Deus. Qual verdade? Aquela verdade que o Satanás jogou por terra. E muito adventista hoje acredita que só adventista vai ser salvo, ou só adventista vai pregar o evangelho. Muito adventista, então, grimilando. Muito adventista grimilando aí, Luiz. Muito adventista ora falando assim: ô Senhor, obrigado por eu não ser igual àquele de tal religião. Ó Senhor, obrigado por eu não estar fazendo parte disso, daquilo. Porque eu sei que eu vou pro céu e aqueles lá não vão. Muitos adventistas acreditam que a salvação é só dentro da igreja adventista, né? Isso. Que não é assim, na verdade. Né? Não é assim. A salvação é pra todos, né? A salvação é pela graça, unicamente pela graça, e é aberta pra todo mundo. Ou melhor, Jesus já salvou todo mundo. Basta a gente levar o evangelho da salvação às pessoas. O que é o evangelho da salvação? É dar a notícia pras pessoas que elas estão salvas. E isso que muitas vezes a gente deixa de fazer, né? Dar a notícia que a outra pessoa está salva, né? Com certeza. Suas atitudes que fazem de você A gente falou agora sobre adventistas, a gente tem que separar muito sobre o que muitos adventistas falam e o que a igreja prega, né? Aqui eu tenho um texto aqui da Regulamentos Eclesiásticos Administrativos da Associação Geral da Igreja Adventista, 1999 a 2000, página 494. Naquele verso de João 10:16 que diz assim: ainda tem outras ovelhas, não deixe a preço, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aqui embaixo está assim o texto acerca disso. Ó. Por mais dedicados que sejamos à nossa mensagem, não devemos ler nela mais do que ela afirma, com uma convicção de que só nós, adventistas do sétimo dia, estamos salvos. Essa posição não é e nunca foi a posição oficial da Igreja Adventista do sétimo dia. Reconhecemos aquelas agências que erguem a Cristo diante dos homens como parte do plano divino para a evangelização do mundo, e temos em alta estima os homens e mulheres cristãos em outras comunhões que estão envolvidos na conquista dos corações a Cristo. Você vira pro Gremlindo aqui e fala: tome. Você que é adventista, é fariseuzinho, é gremlindozinho, saiba que saiba que a salvação não é só para a igreja adventista, viu? A igreja adventista é um veículo, assim como outras igrejas também. Como Jesus usa todas as outras denominações. Com certeza. E outra coisa também, nós estamos falando da igreja adventista porque nós estamos no convívio da igreja adventista. Mas se nós perguntarmos para cada denominação sobre a salvação, cada denominação vai falar o quê? Que a igreja dela tem a verdade e é a igreja dela que salva, né? E isso se aplica também às outras denominações, aqueles ouvintes nossos que é da igreja batista, presbiteriana, da igreja católica. Você perguntar para um católico: qual que é a igreja que salva? O que o católico vai falar? A minha igreja é que salva. Você vai perguntar pro presbiteriano: qual que é a igreja que salva? A minha igreja que salva. Pro batista: qual que é a igreja que salva? A minha igreja que salva. A minha igreja que tem a verdade. Aproveitando isso que o Everton falou, vamos só reformular isso um pouquinho. Toda igreja vai falar que a salvação está com ela, mas eu não vou falar que toda igreja não, porque sempre tem irmãos nas outras igrejas que tem a cabeça mais aberta. Então, todo gremlindo que tem dentro das suas igrejas vão dizer que a salvação é só através das suas igrejas. Seja você batista, eu tenho certeza que tem um gremlindo dentro da sua igreja e vai falar que só a igreja batista salva. Seja você presbiteriano, também tem um gremlindo dentro da sua igreja e vai falar que só a igreja presbiteriana salva. Seja você católico, com certeza tem um gremlindo aí. Seja você qualquer religião que for, em todos os lugares tem um gremlindo. Porque eu acredito que nos manuais dessas igrejas
nas igrejas mais sérias, nenhuma delas diz que a salvação é somente através delas, né, das próprias igrejas. Mas sempre tem um irmão gremlindo que fala assim, se você não vir pra minha igreja, você tá perdido. Beleza. Incluindo na igreja adventista, né? Eu ainda acho que vocês estão cutucando o gremlindo. O gremlindo vai falar que vocês estão provocando ecumenismo, entendeu? Que tá querendo promover a reunião de todas as religiões. As atitudes que fazem de você meu fariseu. E qual que era a maior repreensão de Jesus com... Qual que era a implicação de Jesus com os fariseus naquela época? Cara, Jesus foi genial, porque imagina só se Jesus chegasse e virasse pra você assim e falasse assim, ó, Everton, eu sei que você tá na igreja faz um tempo e tem um rapaz ali, ó, que tá querendo entrar pra igreja, então eu vou pegar você como exemplo. Aí você vai se encher, né, Everton? Você vai falar assim, nossa, Jesus vai me pegar como exemplo. Nossa, pode pegar como exemplo sim, Jesus, tudo bem. Aí Jesus vira pra pessoa que tá do seu lado e fala assim, ó, você quer ir pra igreja do Everton? Então você faz o seguinte, tudo que o Everton falar, você faz, mas aquilo que o Everton fizer, você não faz. Isso. E que é interessante que isso aí é bíblico também, né? É aquele velho ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? E Jesus fala bem isso pros fariseus lá em Mateus capítulo 23, no versículo 1, 2 e 3, né? Ô Luiz, lê pra nós aí. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E uma das características do gremlino também, qual que é, não? Uma das características. Cara, são tantas características negativas. Uma das características do gremlino qual que é? Dos fariseus daquela época e dos gremlinos de hoje em dia. É o que? Eles pregam, mas não vivem aquilo que pregam. E outra coisa também, que eles faziam, os escribas naquela época, eles funcionavam como os juízes das pessoas. Eles ficavam à espreita nas esquinas, atrás das árvores, esperando o momento para uma pessoa errar, para eles poderem acusar aquela pessoa. Cara, eu conheço gente assim, e assim, às vezes assim, nós falamos, e às vezes nós mesmos podemos ser gremlindos. Podemos, cara. Pior que podemos, viu? Gremlindo é aquela pessoa também que é uma das características do gremlindo, que é aquela pessoa que acusa os outros, fica acusando. Por que nós... O gremlindo a gente pode pensar assim, de uma seguinte maneira também. O gremlindo, ele acha que ele chegou num certo status de religiosidade, que ele se acha acima dos outros. Exatamente. Né? Então por isso, não é? Então por isso ele acha assim, como eu estou acima dos outros, então eu tenho o dever de instruir os outros. Ou seja, ele coloca as suas tradições acima até da lei dos 10 mandamentos. Isso essa é a segunda característica do gremlindo. Ele atenta mais para as tradições humanas do que para a lei de Deus, né? Muitas vezes tradições essas que ele mesmo fez. Naquela época, qual que era uma tradição dos gremlindos da época de Jesus, dos fariseus lá? Qual que era uma tradição? Era a tradição que está lá em Mateus capítulo 15, no versículo de 1 a 6. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. As atitudes que fazem de você um fariseu. Sabe o que eu tava pensando aqui, cara? Sabe quem foi um dos maiores gremlindos da história? Paulo. Constantino, rapaz. Constantino? Pegou tradição humana e não quis nem saber dos mandamentos, não.
Mas então, esse é um outro MCast, né? com certeza. Não, mas vamos falar de Paulo também, Luiz. Paulo, cara, imagina só, Paulo ele perseguia os cristãos, cara. Paulo... E achava, tava certo ainda, né? Paulo ele teve um professor que era fariseu, cujo nome era Gamaliel, certo? E Paulo ia atrás dos cristãos, cara. Até que chega um dia, Paulo ficou cego e vocês já conhecem as histórias, né? Ou melhor, Paulo já estava cego, né? Paulo apenas voltou a enxergar depois que ele ficou cego. Agora foi profundo essa aí. Verdade. Você leu num livro isso daí, não foi? Como é que é? Você leu num livro isso daí, não foi? Cara, saiu agora, assim, ó. ou leu na placa de um caminhão aí na estrada. Pessoal, aí nesse texto que o Luiz leu aí, sobre essa parte da história de Jesus aí, os fariseus, eles estavam questionando a Jesus, por quê? Porque eles tinham uma tradição que antes de se alimentar, eles tinham de lavar a mão, né? E o que é interessante, eu não sigo essa tradição, por isso que eu não lavo a mão mais, né? Que Jesus condenou, então eu não lavo a mão mais, brincadeira. Mas na verdade, essa era uma cerimônia, não era uma questão de higiene, na verdade. Não era aquela questão que você, tem de lavar a mão por causa das microbactérias, tal, que nós sabemos hoje em dia, que se nós comemos assim, sem lavar as mãos, o que vai acontecer? A gente pode ficar doente, dar uma diarreia, dar verme mesmo. E naquela época era mais uma cerimônia antes, né? Era uma cerimônia criada pelos fariseus, né? Uma cerimônia de purificação. E eles estavam condenando Jesus porque os discípulos de Jesus não faziam essa cerimônia antes de alimentar. Detalhe, Everton, que eles não estavam condenando a Jesus, né? E sim os seus discípulos, né? Seus discípulos. Porque talvez o texto, por exemplo, pelo menos dá a entender aí, que Jesus havia seguido essa tradição. O texto dá a entender isso, porque os fariseus chegaram até Jesus e falaram assim, por que seus discípulos eles não lavam a mão antes de comer? Então se os fariseus fizeram essa pergunta para Jesus, quer dizer que prontamente a gente pensa que Jesus havia lavado a mão, certo? Ou também, tipo assim, se os discípulos não fazem, é porque o líder não faz. Um dos dois, cara. Um dos dois pontos, né? E o que Jesus fala pra eles na sua infinita sabedoria? Ele cita o quê? Lá em Mateus 15, versículo 4, Jesus diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Então, mas aqui Jesus está querendo dizer o quê? Os fariseus estavam dando muito mais importância para a tradição do que para os mandamentos bíblicos, realmente para a lei. Então, para eles era mais importante eles lá lavar a mãozinha, simplesmente fazer aquela tradição, igual hoje. As tradições que nós temos hoje, às vezes é muito mais importante fazer uma tradição do que fazer a própria lei em si. Acho que é muito mais fácil uma tradição, porque, querendo ou não, uma tradição, o que seria uma tradição? Olhando por aqui, seria aquela área cômoda. Então, pra mim, é mais cômodo eu fazer aquilo que eu já tô acostumado a fazer, aquela rotina, do que eu fazer uma coisa que não tá na minha rotina, que é, por exemplo, honrar meu pai e minha mãe. E a tradição de homens, Paulo, homens as observam, né? Assim, se eu faço a tradição de homens, eu tô mostrando pra outros homens que eu estou cumprindo a tradição. Agora, quem que vai ver se eu tô honrando meu pai e minha mãe, por exemplo, dentro da minha casa, entendeu? Ninguém tá vendo. Ou você tá cobiçando a mulher do próximo, ou então você tá roubando, ou furtando. Ninguém tá vendo. Então, assim, Deus tá vendo. Deus tá vendo, mas assim, o Grêmio Lindo, ele prefere se mostrar para os seres humanos, pra falar assim, eu sou religioso, do que fazer a vontade de Deus, pelo fato da comodidade, igual você mencionou aí, né? Exato. É a mesma coisa que, por exemplo, assim, na história da idosa, né, da viúva que colocou aquelas 2 moedinhas, e o pessoal, os fariseus foram lá, nossa, colocou o que sobrou deles lá, né? É a mesma coisa, a tradição é nada mais do que uma máscara, seria a palavra correta, uma máscara ou uma camuflagem. Exatamente, uma camuflagem, entendeu? É uma maneira de se camuflar. É um estereótipo que ele inventou pra ele ali. É assim, em cada lugar uma pessoa tem sua máscara. Então, por exemplo, assim, a tradição é a mesma coisa. Por exemplo, no meu trabalho eu sou de um jeito, na igreja eu sou de outro, em casa eu sou de outro. Então a tradição é aquela, mais assim, é como se fosse pra você ter um padrão que ele tem a seguir. Por exemplo, na igreja tem um padrão a seguir. Por exemplo, você chega na igreja, é aquele negócio, você vê seus irmãos, bom sábado, feliz sábado, como foi a semana, foi bem? Tá, você senta lá, vai assistir a programação que tem, terminou, você vai pegar e vai embora. Você não sabe o que aconteceu com seus irmãos, você não sabe se
participar se tem alguma necessidade, se não tem, né? Mas também, se você vê alguma coisa errada, alguém fazer alguma coisa errada que fuja daquela linha que já existe na igreja, você é o primeiro a criticar, né? Você não... por exemplo, assim, o gremilindo da vida, ele vai lá e vai criticar, ele não vai querer saber pegar e realmente ajudar a pessoa, ele fala assim, não, porque o correto é isso, porque Deus te ama, a lei é desse jeito, você vai lá saber repreender a pessoa direitinho no que ela errou, com amor e com carinho, mas não, você vai deixar a tradição falar mais alto, nesse momento a tradição falar mais alto do que o amor também. Dentro do que você falou aí, Paulo, acerca de você ir pra igreja e depois você vai pra casa, não sabe o que tá acontecendo com o seu irmão, pelo menos aqui na Mineira Sul tá muito forte aqui os PGs, os pequenos grupos, que é a igreja do futuro, né? Reunir em menos pessoas. Agora eu fico imaginando um gremilindo hoje aqui, daquela época, visualizando reunião de pequenos grupos. Tem que reunir na sinagoga. Não pode reunir com 5, 6, não. Quer dizer, esqueceram que Jesus falou onde 2 ou mais estiverem, lá eu estarei. É verdade. Suas atitudes que fazem de você Como já foi mencionado no MCast número 47 aí, a respeito de algumas leis, nós vemos que tinha as leis dos rabinos também. Grande parte dos rabinos, eles eram fariseus. E nós vimos no início desse MCast que os fariseus eram um grupo que estava crescendo. E diante desse crescimento dos fariseus, as leis rabínicas foram tomando forma. Aquelas leis que até algum tempo atrás eram somente orais, elas passaram a ser escritas também. E as pessoas começaram a ver as leis dos rabinos talvez até mais importante do que a lei de Deus. Então o que aconteceu? Se determinado rabino tivesse um pensamento e falasse assim, esse pensamento pode ser uma lei, o rabino ia lá e escrevia aquela lei. Ele ganhava alguns adeptos, alguns seguidores, e isso ia passando de pessoa para pessoa. E nós vemos hoje aqui que existem também em nosso meio, talvez até pastores, até líderes religiosos, que têm determinados pensamentos que são muitas vezes errôneos, e as pessoas defendem esses pensamentos com unhas e dentes, dizendo assim, essa é a vontade de Deus. E a gente vê que isso muitas vezes não passa de pensamento humano. É totalmente o oposto da vontade de Deus, não é? E não vão procurar na palavra de Deus, onde é o nosso grande pastor, tá ali para tirar dúvida. Tem umas tradições hoje em dia, são as tradições bizarras, né? Porque essa semana passada aí, eu entrei na rede social aí do Facebook aí, eu entrei numa campanha junto com os amigos aí da net, que eu não mereço ser barbeado, né? Eu sempre gostei de usar barba, sabe? Aí teve um dos nossos lá, um dos membros, ele tava contando a história que teve um pastor de um rapaz de determinada denominação, chegou pra ele e falou o seguinte, falou assim, que é pecado você deixar a barba crescer. Já viu um absurdo esse? Imagina só ser pecado deixar a barba crescer. Então, Jesus... Virou muçulmano agora, velho? Não, é tipo assim, Jesus era barbudo, né? Jesus tinha barba, assim, pelo que a gente conhece da Bíblia, né, que a gente sabe. Jesus era barbudo, né? Quando João veio lá em Apocalipse, ele vai atrás dos castiçais e o rapaz tem barba, né? Então, como é que é pecado você deixar a barba crescer? É por isso que eu apoio a campanha, não mereço ser barbeado, hein? Eu acho que interessante que a gente vai comentando essas coisas a respeito das tradições humanas, e sempre vem uma gremilice na cabeça, né? Uma lembrança de gremilice do passado. E eu lembro que certa vez eu estava no acampamento e foi todo mundo lá pro quarto, colchão no chão, que a galerona, colchão, quarto de homem do lado, de mulher do outro. Aí daqui a pouquinho todo mundo, calor, cara, mês de janeiro, fevereiro, que calorzão. E aí eu costumo tirar a camisa pra dormir, né? Daqui a pouquinho o irmão, ele olha aquela cena lá, tô deitado, sem camisa. Aí o irmão olha, levanta assim, correndo assim, e fala assim, irmão, você tá sem camisa, você vai dormir sem camisa. Eu até assustei, falei, nossa, por que? O que acontece? Tem bicho aqui? Tem bicho, algum problema? O irmão falou só assim pra mim, assim, ó, o gremilindo, né? Rapaz, é o seguinte, se Jesus, na Bíblia diz assim que é pra gente vigiar, que a gente não sabe nem o dia, nem a hora
hora da volta de Jesus. E uma coisa eu vou te falar, hein? Se Jesus voltar e você tiver sem camisa, ele não te leva pro céu não, hein? Ele não te leva pro céu não. Então, por exemplo, se eu estiver tomando banho e Jesus voltar, quer dizer que eu não vou pro céu então. Já era, Paulão. Já era. Perdi a salvação. Perdeu a salvação. Esse texto aí, se vocês quiserem acompanhar, tá lá em Testemunhos Secretos, certo? Página 45, Testemunhos Secretos. Quer ler aí pra gente, Everton? Não, mas eu acho que isso aí, acho que não tá Testemunhos Secretos, não. Tá pra qualquer... Atos dos Apóstolos. Não, mensagem para sinistros. Que é a mensagem para ministros, né? Mensagem, já viu que era ali. Pode ser naquela... Suas atitudes que fazem de você Agora, e o que Jesus falou para todas essas grimilagens e esses grimilindos? Lá em Mateus 5:20 principalmente. É um texto bastante preocupante, viu, gente? Não é nem intrigante, é um texto preocupante. Diz assim, ó: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Como assim justiça superior, hein, gente? Então quer dizer que a gente tem que ser mais Gremlin do que eles? Será que é isso tipo que o assim, texto tá querendo dizer mesmo? O que o texto tá querendo dizer? Luiz, o que o texto tá querendo dizer? O que o texto tá querendo dizer? Que é pra gente ser mais Gremlin ou não? Eu acho que é pra ser mais Gremlin. Tipo assim, não pode deixar a barba mesmo. Eu vou fazer a minha, então. Porque senão eu vou pro céu. Eu prefiro ir pro céu sem barba do que barbado, né? Ir pro inferno barbado. Porque depois vai queimar tudo mesmo. Ainda bem que eu tô de camisa então, cara. Porque senão... né? O texto diz que se a justiça nossa não for superior do que a dos fariseus, nunca entraremos no reino do céu, né? De modo nenhum entrarão no reino do céu. Só que tem uma coisa, Luiz. A Bíblia nos fala uma coisa interessante a respeito da nossa justiça. Tá lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Olha lá o que diz, ó, a respeito da nossa justiça. Somos todos como os impuros, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. E aí, cara, se nosso trapo de justiça, se a nossa justiça é feita de trapos, como então que a gente pode ser mais justo que os fariseus? Boa pergunta. Como? Na verdade, o texto bíblico está querendo dizer aí que a nossa justiça superior à justiça dos fariseus quer dizer que os fariseus estavam exatamente enraizados na justiça humana. Os fariseus, eles estavam apegados à lei humana, às tradições humanas, e eles aplicavam a justiça de acordo com as leis criadas por eles mesmos. Agora nós, para termos uma justiça superior à dos fariseus, nós temos que ter a justiça de Cristo. Isso, nós temos que estar enraizados na justiça unicamente de Cristo Jesus. Porque os fariseus, eles não estavam seguindo a justiça de Cristo, eles estavam seguindo a justiça deles mesmos. Então Jesus disse, o dia que vocês seguirem a minha justiça, aí sim vocês vão entrar no reino dos céus. Com certeza. E eles achavam que essa justiça dos homens que trazia salvação. Eles achavam que lavar as mãos ia trazer salvação. Não ia trazer a salvação de lavar as mãos, mas seria um passo a mais para salvação. É como tem pessoas que acham que guardar o sábado, salvação. Isto, na verdade, nem isso. Não comer carne de porco. Não, mas na questão é o seguinte, tipo assim, tem pessoas que acham que você ir pra frente pregar sem terno é pecado, é errado, né? E se você achar que é errado, nem se terno, mas sem gravata. Tem momentos que você vai pregar sem gravata, vem lá o irmãozinho, ó, tô aqui, meu irmão, sem você não vai. É lindo, né? Chega, né? Um tempo atrás, esse tempo atrás, pra vocês terem ideia, eu fui pregar numa igreja aí o que aconteceu? Eu preparei toda a semana toda eu preparei um sermão, uma mensagem legal assim, né? Para uma mensagem que me tocou, para também que eu queria que tocasse os irmãos, né? Aí sabe quando chegou no dia de eu pregar, o que aconteceu? Eu fui colocar a calça e deu um problema na calça. E era o único terno que eu estava. Aí o que acontece? Eu disse, não tem como eu colocar essa calça aqui. Aí o que eu vou fazer? Não, pra mim não furar com a igreja, porque eu acho muito ruim os irmãos vão na igreja pra receber uma mensagem e chega lá o pregador não vai, é chato. Aí o que acontece? Não, eu vou colocar uma calça jeans que eu tenho aqui, que ela é mais um esporte fino assim, vou, né? Tranquilo. Aí eu chego lá na igreja pra me pregar, tranquilo, né? Os irmãos olham meio assim, ficam meio assim, né? Aí eu pego, não, tranquilo, prego. Aí, passado um tempo, aí um irmão, eu vou numa outra reunião da igreja, o irmão chega pra mim, falou que o meu nome foi pra comissão por causa que eu preguei de calça jeans. Aí tipo assim, irmão, isso aí é ponto
da salvação pregar de calça jeans, irmão? Você ir pra frente sem gravata é ponto de salvação, irmão? Deixar a barba crescer é ponto de salvação? Não é ponto de salvação, irmão. Posso dar um exemplo que aconteceu com um pastor aqui? O pastor Thiago esteve aqui em casa essa semana e no fim de ano ele pregou aqui no Faisqueira. Só que ele estava em São Paulo, que foi visitar a mãe dele e roubaram a bagagem dele todinha, cara. E ele chegou aqui, o que ele tinha na casa da sogra dele era uma calça jeans, um tênis e ele comprou uma camiseta. Aí você pergunta pra mim, o Thiago pregou ou não pregou? Tempo? Pregou. Não pregou, porque ele não pregou. deixaram. Ele pregou. Pregou? Só que primeiro ele pediu desculpa pros gremilindos. Ah, tem que pedir desculpa pra pregar, né? gostaria Olha aqui, de gente, ó, eu vou falar a palavra de Deus, eu peço desculpa pra vocês, que eu vou abrir a Bíblia, desculpa, eu tô de calça jeans, eu sei que é pecado. Eu vou falar assim, ó, não pediu desculpa, ele justificou. Irmãos, eu estou aqui todo jovem, né? Apesar que aqui são todos, ele saiu muito bem o jeito que ele falou. Aí ele explicou, ó, minha mala foi roubada e tal, mas o centro aqui é a mensagem de Deus, é louvar o nosso Deus. O pastor que esteve aí, Luiz, ele pra não gerar polêmica na igreja, pra não escandalizar, né? Pra não escandalizar com os gremilindos, ele teve que começar o sermão justificando, né? Olha, tá acontecendo isso por causa disso, daquilo outro. Ou seja, ele tem que explicar pros irmãos que o centro é a palavra, coisa que os irmãos já tinham que saber há muito tempo, né? Olha, ao ponto que as nossas tradições estão chegando, ao ponto de, assim, tem que explicar, olha... Tem que justificar, cara. Então, assim, é incrível, né? É incrível como que as tradições humanas muitas vezes estão sobrepondo as leis do próprio Deus, né? Suas atitudes que fazem de você Uma coisa que é muito comum no meio cristão geral, o que é? Eu não quero entrar nesse ponto, mas assim, só pra falar. Às vezes é a questão da saia feminina também, que é um ponto muito polêmico, né? E tem irmãos que acham que a saia... Tranquilo. Hã? A saia masculina não tem problema, só a saia... a saia feminina, porque a saia masculina que é dos escoceses, né? Que é xadrez ainda de colegial. Famoso kilt. Kilt, saia de colegial lá, muito legal. Pessoal, aí o que acontece? O que eu já vi acontecer algumas vezes. Uma pessoa simpatiza com a igreja, pode ter acontecido na sua igreja também, uma pessoa simpatiza com a sua igreja, uma mulher, e ela começa a frequentar a sua igreja, e aí ela vai 1 mês, 2, 3, aí tá indo de calça jeans. Já aconteceu de uma irmã mais velha falar pra ela, chegar pra ela. A Gremilinda, que tem, não só a Gremilindos, mas tem Gremilindas também. A Gremilinda chegou na irmã e falou pra moça que estava nos visitando, né? Falou assim, não, você tem de ir, faz tempo que você tá vindo, tal, agora você tem de vir de saia. O que a moça fez? Nunca mais voltou. Eu duro falar na lata, você não é mais visita. A menina nem batizou ainda, né? Você não é mais visita, você pode vir de saia. Verdade, tem umas ou ver que aquelas receitas, tem uma lojinha aqui no centro que tem uma saia, você tem que ver, menino. Pior que é mais ou menos assim. Às vezes as nossas tradições fazem as pessoas se afastarem de nós. E nós temos que saber equilibrar. Porque tem tradições também que são tradições boas também. Tipo, assim, às vezes a organização de um culto. Na Igreja Adventista tem uma organização do culto muito interessante, né? Que tem a invocação, né, que é o momento de oração, tem o momento de louvar a Deus, né, tem o momento da doxologia, tem o momento que é da oração pastoral, e tem esses momentos assim que, tipo assim, são tradições, mas são tradições que são tradições válidas. Por quê? Porque essas tradições nos aproximam de Deus e também mantêm uma reverência. Na verdade, tem tradições que fazem você seguir uma linha, mas uma linha certa, não tradições que, como tinha você fala assim, se você não fizer isso, você, né, vai ser errado, é pecado não fazer isso. Que na verdade não é, mas assim, segue algumas tradições, porque pra gente manter uma linha, né, pra manter uma organização. Porque a igreja ela é organizada e Deus pede para que nós sejamos organizados. Como nós já vimos, os fariseus eles não se submetiam à lei de Deus. E a justiça deles estava enraizada na justiça dos homens. E se você ler lá em Romanos capítulo 10, versículo 3, nós vamos ver qual que é o grande problema dos fariseus. Romanos capítulo 10, versículo 3.
Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Olha só, então os fariseus não se submeteram à justiça de Deus, dando ouvido à justiça de homens. E o último texto de hoje, para terminar o MCast de uma maneira um pouco diferente, você pode abrir lá a sua Bíblia em Isaías capítulo 29, versículo 13. Esse texto é bastante citado. Isaías 29, 13 é tudo aquilo que os fariseus faziam. E quando vocês ouvintes escutarem esse texto, prestem atenção para ver se você talvez não esteja fazendo parte desse mesmo povo que Isaías está se referindo. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homem. Então, esse povo honra a Deus com os lábios, mas o coração do povo está longe de quem, gente? De mim. Está longe de Deus, exatamente. Você, ouvinte, o que você tem feito para Deus? Será que seu coração está longe de Deus ou está perto de Deus? Pense a respeito disso e tome cuidado, porque você pode estar sendo na sua igreja um gremlin moderno, um famoso fariseu. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. É lamentável sua falta de dignidade, sua mentira, hipocrisia, desonestidade. Não foi pra isso que um dia ele morreu, pra você levar a vida como um fariseu. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. Eu sei que você não acredita em mim, e muito menos no que Deus manda eu te dizer. Não sei onde você quer chegar agindo assim. Por sua causa muita coisa deixa de acontecer. A sua fé pode te salvar se você crer, e muito mais com ela poderá fazer. Mas se ela te faltar, tudo acabado. É impossível desse jeito vencer o pecado. Você não me engana com o seu papo furado. Eu conheço um fariseu de longe, quanto mais do meu lado. Mas ainda há tempo de você se arrepender. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. Tive problemas, você tá demais. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. Tive problemas, você tá demais. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. Tive problemas, você tá demais. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. E terminou com música de rap aí. Que é isso, hein? Onde é possível isso, tocar essas coisas aí em coisa de igreja? Ah, vou dar um jeito de falar pro pastor aí, pra ele dar um jeito de disciplinar todo mundo aí, ó. Tem que disciplinar mesmo. Tá louco, ué? Isso é música que termina. Ué, disciplinar vocês aí, ué. Que isso? Eu nunca na minha vida vi isso. Ué, eu nunca na minha vida vi isso. É zoeira benta santa que pode, viu? Essa aí pode falar mesmo. Sai pra lá com esses negócios de vocês de zoeira benta, santa que pode. Sai pra lá com isso. Eu sempre fui ensinado aí que eu só salvo aí através das músicas do Inário. Se eu cantar aí todo dia aí 10 músicas do Inário, eu vou ser salvo naquele dia. Ué, que isso? Palhaçada desse jeito que eu vou aí ficar editando mais não. Vocês mandam por umas músicas esquisitas. Mas tá todo mundo vendo que tá contra a minha vontade, hein? Eu só pus essas músicas aqui porque eu fui mandado por causa desses 4 aí. Vai ser disciplinado aí, todo mundo. Todo mundo. E o seu ouvinte gostou também vai ser disciplinado também. Tá? Ninguém vai escapar aí da cajadada do Grêmio Lindo, não. Ninguém vai escapar. É isso aí.
Na verdade, um dos 12 frutos da árvore da vida é caju, né? Não, é que onde tem 2 ou mais adventistas reunidos, lá ele está. É verdade. MCast 50 é MCast do quê? Do Jubileu? É, jubileu de prata. É isso mesmo? Prata? Será que é prata o jubileu também? Eu não sei. 50. Porque eu sei que o jubileu de prata é um santo, não é ou não? Sabe que eu tava na escola estadual aqui em Pouso Alegre, tinha um jubileu de prata em cima lá, era uma mulher vestida com umas estrelas na cabeça, assim. É em Iemanjá? E chamava de jubileu de prata. Não, parece Iemanjá, mas é parecido. Mas deixa eu te falar, 50 é jubileu de ouro, do Everton. Ah, vamos falar só jubileu então, né? Você não trouxe Bíblia pra igreja? Leva o celular, tá tudo no celular, mano. Sabe, Bíblia e a missão. Mas você acredita que uma vez teve um irmão que falou que é pecado a gente andar com a Bíblia dentro da bolsa, tem de andar embaixo do braço, mesmo, sabia? Ah, tá. Que aí os irmãos vai ficar escondendo a fé, guardando a Bíblia. Guardando a Bíblia dentro da Pode colocar o adesivo da Novo Tempo na Bíblia, senão parece uma agenda, esconde a palavra de Bíblia. Então como é que faz se o meu vive no celular? Eu só ando com o celular. Ah, você já não vai pro céu, né? Um abraço pro seu irmão. Você não vai. Sinto muito, viu, Paulo? Sinto muito. Já era. Eu não sei mais o que é levar a Bíblia pra igreja, levar inaro, levar lição, não sei mais o que é isso. Mas não sei celular no banheiro, tomando banho e Jesus voltando. Ih! Ah, vai queimar. Vai queimar na hora. Já era. Esse MCast Tiquiti. O Tiquiti aí, já vai pro erro já. Esse MCast já. Tiquiti. Anderson Silva de um lado, Chiquititas do outro. Chiquititas do outro. Jesus cita o quê? Que história que Jesus fala? Que mandamento, que quinto mandamento que Jesus fala aí do honra teu pai e tua mãe? O que ele fala? Paulo? Eu? É, pipocou. Pipocou. Paulo, sai do site aí, cara. Não fica pipocando, não, vai. Não, eu não tava não tava com fone. Fui ali pegar um negócio ali. O Bubu como eu gosto ali. É um pedaço de pão. Vai derrubar no chão aí. Um negócio ali, vai. É que eu peguei um bolinho de cenoura que a sogra fez. Tá gostoso, mano. Chocolate em cima ou não? Não, dessa vez foi sem chocolate. Posso dar uma... um dia a gente fizer um MCast pode abrir uma brecha aqui no MCast pra gente fazer receitas práticas e rápidas? Porque aprendi uma receita agora, pessoal. Ouvinte do MCast, aprendi uma receita interessante, principalmente pra homem. Se vocês têm um bolo de cenoura em casa e não tem cobertura de chocolate, coloca Danette em cima, fica uma delícia, cara. Essa é uma receita do MaisCast e você. MaisCast e você. Bolo de cenoura com Danette. Não, mas fica gostoso mesmo, sério mesmo. Vamos lá, que acabou. Mas que receita, hein, cara? Difícil de fazer, hein, Luiz? Você sofre, depois o bolo, a esposa faz, né? E a esposa tá meio com preguiça de fazer um... Não, preguiça não, ela tá indisposta, né? Aí você corta essa preguiça aí, você não vai... E a esposa tá meio com preguiça de fazer um... Não corta, não. No próximo episódio do MaisCast Feliz, como é que é? MaisCast você. No próximo episódio do MaisCast você, a Jaque vai ensinar a receita de como manter o Everton na linha. É verdade. E outro sinal de gremilinho, sabe o que é? A pessoa sempre ficar falando do sábado. Cara. Eu senti uma gribilagem pra cima de mim aqui. Faz aí uma. Caiu. Faz uma... Então, já que o Luiz caiu, vou dar outra receita pra vocês também, que é da hora, cara. E essa aqui é barata mesmo, cara. Essa aqui, sabe que não, sério mesmo, que é gostoso, cara. É miojo com banana. Caraca, mano. Porque aí faz o miojo ser nutritivo, né? Porque a banana é nutritiva, né? Mas o miojo você sabe que é salgado pra caramba, né, cara? Não, é salgado por causa daquele tempero. Aí você não coloca o tempero, você faz o tempero miojo, seu. O macarrão em si, Everton, é salgado. O sal do miojo é insípido. Ixi. Aí, então a pessoa come miojo e fica com pressão alta, você não sabe disso, não? Mas aí a banana é benta, né? Abaixo da pressão. Eu acho que quando o Everton tá sozinho em casa, ele fica pensando no que ele vai fazer pra comer, rapaz. Cara. Pior que é mais ou menos aí mesmo, viu, cara? Porque eu passo o maior dia sozinho e eu como essas coisas, cara. Banana dentro, essa é boa. Eu tenho quase certeza, o Everton, quando era pequeno, era aquele lubriguento, rapaz. Não era umas verminosas. Você tinha umas verminosas, não tinha não? Não, tinha não. Ó, Luiz. Estavam quietos que eu coloquei umas músicas aqui de vez em quando, vai sair tudo na gravação, Dalma. O que eu não falo, você vai ouvir de música. Você tá de brincadeira, né, Paulo? Tá de brincadeira. Ô, Luiz. Mas não esqueça que é na parte que eu tô mudo, então não tem nem... Agora depois você pode cortar. Tempo.
Aí quando dá tempo, dá pra contar mais uma história, né? Aí... Não, quando dá o tempo, dá pra contar mais uma receita aqui do MCast. Pessoal, uma receita boa mesmo, cara, sem brincadeira, agora é sério mesmo. Uma receita boa, pessoal, é o seguinte: leite condensado com batata palha. Porque aí fica aquele gosto de... chama? Aquele gosto de... Não, como é que chama? Não, mas é verdade, porque... Alô? O Luiz pipocou. Ih, tá pipocando agora, hein? O Luiz pipocou. Tava falando fogo estranho pra mim que pipocou. Não, mas é gostoso também, sério mesmo, cara. Então, mas é gostoso. Quando você tiver a oportunidade, você come, porque dá aquele gosto de... Como é que chama? Aquele agridoce, né? Gente, rapaz... Fala aí. Nossa, eu pensei que tinha caído, que susto, sabe? Quando você olha assim pra tela, sumiu aquele telefoninho assim, que você fica assim assustado. Essa sensação que eu tive agora. Galerinha, começa aí, Paulo. Que, galerinha? Pra falar o galerinha? É. Eu falo não, você não colocou no último, não, eu vou falar de... Cara, vai. Tô magoado agora. MCast 50, vai, manda bala. Não vai fazer no final, não? Não, é só pra dar um ânimo, né? Isso é só pra dar injeção de ânimo, só. Mas tô falando mesmo. Vamos lá. Vamos terminar, cara, de uma maneira diferente isso aqui. Vamos fazer um teste de gremlinisca, galera? Vamos lá. Pra você reconhecer um gremlindo na sua igreja, o que você deve fazer? Vamos dar uma receita aí, Erv, pra agora. A última receita da noite, hein? Pra você reconhecer um gremlindo na sua igreja, o que você deve fazer? Qual que é a primeira dica, Erv? Dica número 1. Pregar sem gravar. E o gremlindo aparece. Dica número 2. Ultrapassar o tempo estipulado pela igreja no sermão. E o gremlindo aparece. Dica número 3. A salvação pela alimentação. Não, põe salvação pela soja, né? Que é a salvação pela soja. Não, melhor é a salvação pelo alface. Certo. Dica número 4. Pra você fazer o gremlindo aparecer de vez, hein? Pregar sobre a graça de Cristo. Alguém tem mais alguma coisa? Não, acho que é bom se tiver 5, né? Que aí ficava top 5. Então vamos lá. Dica número 5 para o gremlindo aparecer e você nunca mais voltar na igreja. Bater o pezinho na hora do louvor. Essa é boa, ele. Tem gente que fala assim, né? Na hora que o cara tá batendo o pezinho e tá dançando, né? O pior ainda. E o pior ainda. Tipo assim, que eles falam o seguinte, já ouviu o pessoal falar assim: se você estiver batendo o pezinho na hora que estiver batendo o pezinho na hora que estiver cantando louvor, então aquele louvor não presta. Porque tá levando a pessoa a dançar. Então, os jovens de hoje que batendo o pezinho lá no púlpito na hora de louvar Deus. Aquelas igrejas que estão dançando, rodando camisa, começou batendo o pezinho. É, isso aí mesmo. Ô Everton, pecado leva a outro, né? Vamos terminar com uma perguntinha da semana, cara, pros ouvintes participar, certo? Quiz aí? Um quiz da semana, pros ouvintes participar, beleza? Vamos lá. Quiz da semana. Então, galera, vamos terminar esse MCast, mas vamos terminar esse MCast de uma maneira totalmente diferente, né? Vamos sair um pouco da nossa rotina, da nossa tradição, né, de toda semana, e vamos fazer uma coisa, vamos dar uma inovada aqui e tal. Então, o que nós vamos fazer dessa vez, galera? Vamos fazer aí o quiz da gremlice, Paulo. O que seria o quiz o que seria o quiz da gremlice, Luiz? O que seria o quiz da gremlice? Deu branco em mim aqui. Quiz da semana. Você, ouvinte, que já presenciou uma gremlice ou já fez uma gremlice, mande pra gente através do nosso e-mail. Qual que é o nosso e-mail? contatomcast@gmail.com. Amém. Amém.